Paz, graça, mais uma vez agradecendo por estar aqui para que possa colaborar convosco, a oportunidade de Deus, o próprio Deus que tem convosco. Andamos, desculpa lá, antes de ir ao avanço ao assunto, vou pedindo a vossa ajuda que possa me abençoar. Quando falo isso, eu preciso querer falar no fim, querer entrar logo no tema, mas tem problema depois, costumo esquecendo. Costumo esquecendo, falando no fim, que falando aqui. Em primeiro lugar, estou pedindo que possa se inscrever no meu canal, para que eu possa crescer no meu canal, se inscrever no meu canal. Estamos aqui, estamos a fazer crescer, estamos a abençoar. Foi que se inscrever no meu canal, vocês estão a trazer alegria para mim. Se inscrever no meu canal, vocês que me dão alegria. Vocês se inscrever no meu canal faz com que eu fico motivado. E outra coisa, penso colocar as notificações no meu canal para ser atualizado, vídeo lançado. E lá mesmo vão vir muito, vão receber os vídeos sempre novidade. E outra coisa, peço, coloca likes no meu vídeo, vou estar a compartilhar, estar a fazer os meus vídeos visualizações. Só o teu like, visualiza o meu vídeo, está a caçar outras pessoas através do seu like. E outra coisa, penso, como dizer, que está a fugir a minha memória. Penso, o que é isso? Penso nos comentários, quando haver dúvida, podes colocar os comentários, muitas coisas para o fim. Antes de entrar no tema, também gostaria de dizer assim. Gostaria que percebesse, que não fique incomodado ver o vídeo longo, ver um vídeo mais longo, 30 minutos, 40 ou 40, embora de tempo. É que assim, precisamos para entender. Pusemos na escola onde aprendemos para entender matéria uma aula no mínimo de 45 minutos. Os professores, por ver a aula, ainda não é suficiente, dá 90 minutos para que possamos compreender a matéria. Então significa para se entender a matéria escolar um trabalho. Tem outras escolas que entramos 7 horas para sair 17 horas, então a matéria é grande. Então para dizer também, para aprendermos a palavra de Deus, precisamos de tempo, precisamos de hora. A diferença entre falar a manifestação de Deus e a revelação de Deus. O que é a manifestação de Deus? Quando prego sobre a cura, quando celebro o milagre, quando prego a operação, estou a pregar a manifestação de Deus. Então aí posso não contar com muito tempo. Mas se também prego para saber o que é cura, preciso levar muito tempo. Estou a falar a revelação de Deus. A revelação de Deus, estou a falar aquilo que Deus nos exige, nos quer, ou que é Deus. Então Deus, para se revelar na sua palavra, precisa tempo, hora para compreendermos. Penso que estou a compartilhar contigo, até podes escutar hoje, não entender, ou amanhã não compreender, está vendo, sei daqui um ano, seja, é normal. Próprio agora há coisas que não compreende, porque a revelação de Deus não é algo que não faço. Quando falo dessa forma é para que perceba, porque se as pessoas, quando o vídeo leva 30, 40, 50 horas de tempo, até outros 2 até acaba a ficar preguiçoso, mas isso estamos a trabalhar para que compreenda essa revelação de Deus, porque precisa para ser entendido. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 10, verso 17, diz, a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então para você ter a fé, precisa ouvir a palavra de Deus, porque infelizmente há pessoas que acreditam em qualquer coisa, religião, mas não ouviram, não foram transmitidos, não foram trazer a palavra de Deus. Então para que tu crê, precisa ouvir, precisa perceber, precisa ser transmitido para que, ou seja, não precisa dizer que de fato que se fala o crer. Não só dizer Deus Jesus depois dizer crer. Como vai acreditar em uma coisa que não foi explicada? Não dizer o que é, não é isso. Ok. Vamos só para o tema de hoje. Vamos falar quem vai ao inferno. Que essa parte que vai ao inferno, essa é a segunda parte. Segunda parte, quem vai ao inferno, já trabalhamos a primeira parte.
Então, quando estamos a dizer a segunda parte, vamos trabalhar com a pergunta. O tema que vai no inferno, na segunda parte, mas vamos trabalhar com a parte por que os pecadores vão ao inferno. Como dissemos, o primeiro grupo são pecadores. Hoje vamos trabalhar por que os pecadores vão ao inferno. Isso é que devemos perceber. Vamos trabalhar com 3 pontos muito essenciais para perceber o porquê os pecadores vão ao inferno. Deixa lá, vou trabalhar com os pontos para compreendermos. Primeiro queremos que compreendemos por que as pessoas são pecadores. Então, quando estamos a falar de pecadores, estamos a falar de alguém que é culpado, é criminoso. Por exemplo, quando estamos a falar de um criminoso, estamos a falar de alguém que cometeu o crime. Mas quando estamos a falar de um pecador, não estamos a falar de alguém que cometeu o pecado, estamos a falar que é uma pessoa já por si é culpado. Um pecador não precisa cometer pecado para se tornar pecador. É quando um criminoso ele precisa cometer um crime para que ele se torne um criminoso. Por que eu falo isso? É que muitos começam a mencionar os pecados. Isso não precisa falar dos pecados. É que um pecador, quando Deus, no jardim do Éden, ele coloca a ordem para Adão e Eva para ser obedecida. Então Adão e Eva desobedece. Deus diz: comeram qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de fruta, muito menos a árvore que está no meio que conhecemos de bem, que começa vai morrer. Então, quando eles comem aquela árvore que é Gênesis capítulo 2, versículo 17, e depois Gênesis capítulo 3, versículo 6, Adão e Eva comem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles, quando comem aquela árvore, e morrem espiritualmente, fisicamente, e resultado de morte interna. Então, isso quer dizer o quê? Um pecador, Adão e Eva ficaram culpados. É um pecado que afetou todos nós. Então estamos a dizer, um pecador vai no inferno porque é culpado. É pecado por meio da afetação do pecado de Adão e Eva. Só a nossa existência já existimos como culpados. Não precisamos cometer um pecado para dizer que nós somos culpados. Só a nossa existência já somos culpados porque fomos afetados pelo pecado de Adão e Eva. Ou somos herdados pelo pecado de Adão e Eva. Então, isso querem fazer para que as pessoas percebam porque vamos no inferno. Vamos no inferno porque somos culpados. Então, por sermos culpados, é que fazemos para o inferno, por fazermos parte do inferno, é que somos culpados. Não pode nós ir no inferno quando somos culpados. Somos culpados pelo pecado que fomos afetados, que é o pecado original. Quando eu falo assim, eu não quero falar de vários tipos de pecados. Porque aqui vai começar a mencionar isso, não é isso. Então, é isso que eu quero fazer para que percebamos a palavra do pecador. O pecador, estamos a falar uma pessoa que ele é culpado, por ser culpado de alguém, é condenado. Comete um crime, se torna criminoso, por ser culpado, o seu processo é aberto, o seu processo passou o seu julgamento termina condenado. É como pecador. Existimos, nascemos culpados, então culpados, na fase até estamos em processo. Ainda não somos condenados, estamos em processo. Então quando chega o fim da nossa vida, depois da nossa vida estamos a ser condenados, que é no inferno. Somos culpados, estamos ainda em processo, está a ser trabalhado o nosso processo, estamos na detenção, para ser tratado o nosso processo, da nossa culpa. Então isso quer dizer o que? Quer dizer que um pecador é alguém que é culpado diante dos olhos de Deus. É o culpado por intermédio do pecado original. É culpado por meio da herdação do pecado de Adão e Eva. Nós somos pecados por o próprio pecado de Adão e Eva que herdamos. Então você não precisa fazer alguma coisa para que tu se torne culpado nos olhos de Deus.
Estamos a dizer, não importa o quanto tu que se esforça para ser bom, estamos a dizer, já não existe já quando é culpado dos olhos de Deus. Ok, vamos deixar de falar do culpado, não quero falar do culpado, quero preceitos. Porque diz que vai no inferno, não é? Depois quero dizer, por que os pecadores vão no inferno? Porque quer dizer, os pecadores. Isso quer dizer que vão no inferno, são pecadores. Então, quais são esses pecadores? Por que esses pecadores vão no inferno? Ou por que eles merecem ir no inferno? Vamos dizer assim. Por que merecem ir no inferno? Eu disse, estamos no processo. Diz que fala, somos culpados, estamos no processo. Até quero dizer que entende no meio do processo o que acontece. Ok, vamos. Primeira coisa, vamos no Atos capítulo 2, capítulo 14, versículo 2. Atos capítulo 14, versículo 2. Atos capítulo 14, versículo 2, diz essa palavra de Deus. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-se os ânimos contra os irmãos. Então no processo, primeiro ponto, porque eles rejeitaram, porque eles rejeitaram o Evangelho de Cristo. Quer dizer, que é um processo. Por exemplo, a Bíblia diz que uma criança nasce, morre, vai no céu. Porque não houve processo naquela criança trabalhada. Então a pessoa vai dizer, por que vão no inferno os pecadores? Disseram, são culpados. E por que vão no inferno? Então a primeira coisa, porque eles rejeitaram a mensagem de Cristo. Então vamos dizer que vão no inferno são pessoas que chegaram de rejeitar a mensagem de Cristo. Porque quando digo isso, é porque Deus, quando uma pessoa vem existir na terra, mesmo saber que o culpado tem que haver um processo. Deus não trouxe o mundo e correu para lançar no inferno para condenar, não assim nosso Deus trabalha. Toda a minha vida eu estou a viver dos... Vamos dizer, por exemplo, começo 18 anos para frente. 18 anos para frente, Deus começa a trabalhar no processo do homem. Então, quando está trabalhando, Deus está pregando o evangelho, Deus está tratando com o processo do homem. Quando somos anunciados o evangelho do Cristo, quando somos pregados a mensagem de Deus, quando somos pregados para Deus, quando somos pregados tudo que a Bíblia diz, quando se anuncia o que Cristo fez por nós, então significa no processo do homem rejeitou a mensagem do Cristo, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou as escrituras sagradas. Então estamos a dizer, Deus trabalha com um processo, Deus a missão dele, você é um pecador, está a ser condenado. Por se Deus tivesse condenado próprio, já teria condenado. Se Deus para que me condenasse, não houvesse um processo por ser culpado, já será condenado, não houver nada. Estamos a dizer, quando um homem existe aqui na Deus quer trazer um processo de trabalhar com o homem. Estamos no tempo da detenção, quando estamos detidos, Deus trabalha em processo com o homem. Então Deus, quando faz o processo dele, ele trabalha por meio do evangelho para resolver esse problema do homem. Trabalha por meio dos pregadores, trazer a sua mensagem, falar, pregar o evangelho, pregar as escrituras. Como o apóstolo Paulo diz, quando ele estava pregando o evangelho, outros judeus não creram, então se recusaram desse evangelho, começaram a citar contra o apóstolo Paulo, se levantar contra o apóstolo Paulo. Estava a dizer, eles não creram na mensagem, estava a ser pregado pelo apóstolo Paulo. Então os judeus rejeitaram. Então a rejeitação significa o processo que deixa trabalhar. Eles rejeitaram a oportunidade para ser tratado do seu problema de ser culpados. Deixa ainda na rejeitação, vamos no Atos capítulo 18, versículo 6, para que percebamos a mesma situação de rejeitação. 18, versículo 6. Atos 18, versículo 6 diz assim. Atos 18, versículo diz assim. Opondo-se eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês o que seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Agora é diante, irei. Agora a gente diz, ok, não me deixou como ter de acordo com a minha mensagem. Aqui o apóstolo Paulo já está falando que eu preguei a culpa já vocês, eu já fiz a minha parte. Ok, nessa é a parte que eu queria. Ok, deixamos ir 14 versículo.
Vou voltar de novo, 14, versículo 2, ok. Quando diz assim: mas os judeus que se tinham recusado a crer e citaram os gentios e estaram aqui os animam contra os irmãos. Então, para dizer que quando é pregado o Evangelho de Cristo, é um processo de estar trabalhando com o culpado. Quando está pregado o Evangelho de Cristo, é um processo de estar trabalhando com o homem. Quando está a ser pregado o Evangelho de Cristo, é um processo de estar trabalhando com pecador. Quando está pregado o Evangelho, é um processo de estar trabalhando com religioso. Quando está a ser pregado o Evangelho de Deus, é um processo de estar trabalhando com cristão. Quando está a ser pregado o Evangelho, é um processo de estar sendo trabalhado com pregador, para o pregador, para os obreiros, para os líderes. Então, estamos a dizer, a função do Evangelho é o processo trabalhando com um culpado. A função, a mensagem principal de ser pregado, o evangelho está a ser pregado por causa do processo, por causa do pecador, Deus está fazendo um processo para que seja tratado o problema do pecador. É precisamos dizer, o que leva o homem a ir no inferno, o pecador, é porque eles rejeitaram o evangelho. Estamos dizendo, as pessoas que vão rejeitar a mensagem de Cristo até ao fim. Não estou falando de você que rejeitou a mensagem de Cristo ontem, que você rejeitou hoje, você ainda está vida, não. Estamos dizendo, quando você morreu, quando você terminou sua vida, não estou dizendo, você vai morrer a ser pregado o Cristo, não estou dizendo, o seu fim houve oportunidade, foi pregado o evangelho, rejeitou. Estamos a dizer, é impossível uma pessoa viver na terra sem ter oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo. Porque quando digo isso? Porque há um processo de estar trabalhando. Por exemplo, quando uma pessoa é detida na cadeia, há um processo onde você tem que trabalhar a favor de um criminoso. Também quando um homem vem existir no mundo, há um processo de estar ser feito para trabalhar o homem para que não seja condenado. E também quando uma pessoa comete um crime, manda o advogado para que resolva naquele período que é dado ao advogado. Significa em Moçambique, uma pessoa julgamento, uma pessoa é detida na escola para o processo de ir no julgamento é 6 meses. Significa aqueles 6 meses o advogado quer trabalhar, custa do jeito como custar. Então, o advogado está a fazer um processo para que ajudasse um criminoso do caso dele para que não seja condenado, que seja livre. É da mesma forma quando é trabalhado o processo do evangelho ou a pregação do evangelho significa é um processo para um culpado. Estamos a dizer, quando a ser pregado o evangelho do Cristo, estamos a oferecer a oportunidade ao homem pecador. Desculpa, ao homem culpado. Pecador não tem problema não. Então estamos a dizer, Deus quando Ele fala, homem de Deus, temos que pregar o evangelho, temos que anunciar o evangelho, temos que fazer o processo. Isso também digo para os pecadores, desculpa, os pregadores que têm problemas sérios. Ele diz, para aquele não pode aceitar mais evangelho, não pode pregar. Por ele fala, estamos a dizer, a nossa responsabilidade é como se fosse advogado. Nós somos advogado de Jesus Cristo, temos que entender. Estamos a dizer, o advogado faz o processo até a última gota dos 6 meses de julgamento. Da mesma forma, nós temos que fazer o nosso trabalho até ao fim da vida do ser humano. Nós não temos a função de dizer que já lhe preguei, já chega, que ela está a negar. O nosso trabalho não foi esse. O trabalho do advogado não de condenar, não de julgar o criminoso. O trabalho do advogado, mesmo sabendo que aquela pessoa é criminosa, mas o trabalho é trabalhar para que resolvesse o problema do criminoso. Também o nosso trabalho como pregador, como servo de Deus, como instrumento de Deus, é pregarmos o evangelho para resolvermos o problema do culpado. É trabalho de julgamento, não conosco, é com Deus. Isso quer fazer entender os pecadores, porque aquele já foi ter com ele ontem, vou desistir, tipo, foi ter com ele hoje, vou desistir, não quer saber mais. Isso você não está fazendo o trabalho como do advogado. O advogado não desiste do processo de um criminoso. Mas saber, matou 1000 pessoas, não desiste. Mas nós, quando é que a pessoa adurece o coração, quando é que ele não temos direito de não desistir, porque a não funciona de desistir.
Porque é um processo por intermédio do Evangelho de Deus que está fazendo o seu processo para resolver esse problema do culpado. Então, estamos a dizer os pecadores que onde ele fez são pessoas que rejeitaram o Evangelho do Cristo. Estou a dizer porque eles tiveram a oportunidade por ter rejeitado o Evangelho. E eu disse, os pecadores são pessoas que não foram justificadas por sair de Cristo, mas estou a dizer tiveram a oportunidade por não ter recebido o Evangelho de Cristo e rejeitaram. Rejeitaram. E isso é, por exemplo, deixar eu falar, há países que não aceitam o Evangelho. Rejeitar de receber as pessoas que pregam a Bíblia Sagrada. Temos que entender. Há países que não aceitam, fala do Evangelho de Cristo e você é perseguido, você é condenado. Rejeitaram, de você pregar o Evangelho. Então, a rejeitação não fala, aquela hora que estamos a ouvir Cristo é Salvador. Eu estou dizendo, no momento quando vão determinado o Pai dizer, venham pregar o Evangelho, como a Rabi só dizer que não pode entrar nos cristãos, se entrar os cristãos estamos a matar. Mas por isso os cristãos, eles fazem de tudo para entrar lá, mas depois os cristãos chegam lá, são queimados, as Bíblias são presos, são um processo que estão a rejeitar o processo da obra de Deus. Por intermédio do Evangelho do Cristo para que resolvesse o problema do homem que é o culpado. É dessa forma que estamos a falar o pecador que nós jogava no inferno porque teve oportunidade para ser tratado o seu problema para que seja resolvido. Então ele acabou de ter rejeitado esse Evangelho. A rejeição é dito no fim da sua morte que não chegou da cidade de Jesus como o Senhor Salvador. Essa pessoa rejeitou o seu Evangelho, vai ser condenado, lançado no inferno. Então, os rejeitados do Evangelho, então o lugar deles é o inferno. Não estou falando no presente, estou falando no futuro. O futuro é da sua morte, da sua vida. Você está vivendo, você ainda não tem, você não é condenado, você. O príncipe disse que ele trabalha o processo do advogado, não condena do criminoso, não deu processo que ele condena o juiz. Também é quando depois uma pessoa morreu, depois Deus que resolveu o processo do julgamento, aquela pessoa vai condenar. É dessa forma que temos que perceber. Você não vai dizer porque aquele homem me pregou o Evangelho de Cristo que pai eu reguei, já não tem poder. Não, isso é um processo. A parte de você está contando de exemplo 18 anos, porque uma criança não tem essa capacidade. 18 anos, 19, 20 anos, 31, 40, não fica fim 100 anos e morre 100 anos. Quando morre 100 anos, mesmo aquele dia que morre não foi pregado o Evangelho, que teve um ano sem pregar, 2 a 3, não importa. Morre 100 anos. Você rejeitou essa oportunidade. Então você está sendo condenado porque aquele processo foi trabalhado. Rejeitou. Nem pode ser evangelizado uma vez, 3 vezes, 4 vezes, uma vez. É um processo que foi feito. Aquele processo é aquele que vai funcionar. Porque estão dizendo que intermédio houve uma oportunidade para resolver o teu problema, tu rejeitaste. Estou dizendo hoje, quando alguém para tiver alguém pregar o Evangelho, não é isso. Mas estou a dizer, os pecadores é porque eles rejeitaram o Evangelho do Cristo de várias formas, como Deus não quer aceitar as Bíblias, os lugares na China estão a perseguir Cristo, não quer saber nada de Cristo. Então, é um processo que estão a rejeitar a oportunidade na sua vida. Então, esses são grupos que vão para o inferno porque rejeitaram o Evangelho do Cristo. Quando falo isso, é que quero que as pessoas entendam porque Deus, o objetivo de Deus não está para condenar o homem, é um processo que Deus trabalha no homem, o homem que acaba rejeitando o homem. Okay, vamos ao segundo ponto. Vamos Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, desculpa. Romanos 1, capítulo 21. Versículo 21. Disse Romanos capítulo 1, versículo 20, diz a palavra de Deus assim. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificara como Deus, nem lhe rendera graças, mas seus pensamentos se tornaram-se fúteis e o coração insensato de Deus se opereceu. Deixaram o que era essa parte? Desculpa, vou repetir. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem se renderam a graça. Essa parte que queria, muito menos queria essa parte. Ok, essa parte que eu queria. Então, vamos dizer o quê? São pessoas que eles não chegaram a querer ter um compromisso com Deus. Eles não quiseram ter esse compromisso com Deus.
como a Bíblia diz que eles, mesmo sabendo que Deus, deixa eu ler de novo, que já diz assim, porque eles têm conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem que renderam a graça. Então eles não quiseram ter compromisso com Deus. O que significa isso? São pecadores que, mesmo chegando a se render, chegar a reconhecer que de fato Jesus é Salvador, vamos dar assim, você foi pregado o evangelho suficiente e trouxe convicção a dizer Jesus Cristo é de Deus. Há pessoas que sabem Jesus que vem, morrer pelos nossos pecados, Jesus é verdade. As palavras, quando digo isso, é que não quer falar disso, senão eu vou dizer, ele fala de outras coisas, não é isso. Porque a Bíblia diz ter conhecido a Deus, eles não adorando o Deus, nem se renderam graças a Deus, não renderam graças a Ele. Então quer dizer que existem pecadores que sabem Jesus Cristo morreu por nossos pecados, por mas conhecendo essas verdades, não significa só as verdades que vão mudar a sua vida. O que muda a sua vida é quando tu tem um compromisso com Deus. Já estou a dizer o que estou a dizer que são pecadores que irão para o inferno, são pecadores que não chegaram a ter compromisso com Deus. Mas ter sabendo que Jesus, ele de fato foi Deus. Ou Jesus morreu por nossos pecados, mas não quis ter compromisso com Ele. Então, a Bíblia diz que eles não adoram nem se renderam a graça a Ele, não lhe deram a graça a Ele. Então, a dizer que no momento as pessoas que mesmo ter conhecido, mas não adoraram a Deus. Então, a dizer no momento as pessoas que sabem que de fato Deus fez isso e acreditam, mas no momento que não se entrega a Ele, não quer servir a Ele, não quer dar os caminhos, significa não quer ter compromisso com Deus, não quer estar no Deus, não quer viver esse Deus, não quer servir esse Deus, não quer agradar esse Deus, não quer fazer o Deus que quer seus caminhos. Por exemplo, deixa eu dar exemplo. Existem religiões que, mesmo você convencer dizer de fato, isso é isso que diz a Bíblia. Chega o próprio líder de determinada religião e fica convencido de fato, você fala é verdade. O erro, não porque ele conhece a verdade, é porque ele não teve compromisso com aquilo que tu falou, ele acreditou, mas não quis seguir. Deixa eu dar exemplo. Quando os curandeiros sabem que Deus só filho, Deus possui os pecados para eles, mas eles não querem ter compromisso com esse Deus. Significa, então, eles, por fato do compromisso, quando os atores famosos sabem que Jesus é Deus, ou Deus nos ama, ou sabem que Deus existe, Deus supremo, muitas coisas, mas mesmo assim não quer ter compromisso com Deus. A Bíblia como diz que eles não quis ter compromisso com Deus, não querem adorar a Deus, nem querem render a graça a Ele, não querem, mas querem trocar com outras coisas, para o fim. Estamos a dizer, não que a pessoa chega a admitir dizer Deus, é quando ele tem compromisso com Deus. Qual é o compromisso com Deus? Passar a servir a Deus, passar a cultuar a Deus, começar a andar nos caminhos de Deus, começar a procurar saber o que Deus quer para que faça. Mas só não estão a favor desse tipo de coisa. Estamos a dizer que Deus, ele fez de todos possíveis para que o homem lhe conhecesse. Mas por causa do homem ter fato, não quis ter compromisso com Deus, essa pessoa vai merecer o inferno. Mas tendo conhecido a Deus, ao nível que se pregamos e já chega uma pessoa a dizer de fato essa pessoa está a falar a verdade, essa pessoa está a falar está sempre por ser pior as religiões, saber que a pessoa está a falar a minha religião é falsa, está a falar essa minha igreja, não é isso, mas o que as pessoas querem, não quer ter compromisso com Deus que acabar de reconhecer de fato o verdadeiro de estar a falar desse homem. Então, são pecadores que não querem ter compromisso com Deus. Então Deus o que vai fazer? Essa pessoa não vai herdar os céus. Essa pessoa vai no inferno porque não chegou a ter compromisso. Então para dizer o que Deus ele vai fazer com que os pecadores vão no inferno é porque eles não quis ter compromisso com ele, mas ter sabido que ele é Deus. Porque Deus ele é um Deus dos processos.
Pois dizer que Deus não está aqui para vir te condenar, para te julgar. Você vai para o inferno, você não merece o céu, você é um culpado. Eu estou aqui para te condenar. E nesse Deus é diferente. O próprio Deus é como a advogado que fala: advogado não está para condenar um crime. Você matou 2 pessoas, matou 3 pessoas. Você violou aquela mulher, você violou aquela criança. Você desgraçou aquele coxo. Deficiente não deve violar o deficiente. Não está para isso. O advogado está a resolver o problema do criminoso. Você estuprou uma criança de menor de idade. Você violou uma criança de 6 anos. Não está para isso, advogado. Também Deus não está isso para que ele te condenasse, está para trabalhar do processo. Por isso o trabalho do advogado é trabalhar dentro do processo do criminoso. É da mesma forma o processo de Deus é trabalhar dentro do processo dos culpados. Ainda mais quer dizer que Deus, os pecadores que ao ir no inferno, depois do seu futuro, são aqueles que não quis ter compromisso com Deus, mas saber que Deus é real. Deixaram de falar coisas que vai ser chocado. Assim. E, por exemplo, jogador Neymar cresceu numa igreja cristã, parece igreja batista. Estou falando Neymar brasileiro que é jogador. Cresceu numa igreja cristã que é batista. Chegou o tempo, jogou no Paris, que é na França, no PSG. Então PSG, então chegou o tempo, ele quando Neymar marcava, que tinha que comemorar em termos de símbolo, agradecimento a Deus, Paris, na França disseram assim: se você achar que você não pode comemorar só Deus, porque se você quer aqui, deixa de comemorar só Deus, nós vamos te oferecer mais dinheiro. Então vai dizer o quê? Ele mesmo sabendo que Deus é Deus, ele tinha que não aceitar ter compromisso com Deus. Então vai dizer, meus homens sabem que Deus, muitos famosos, sabe só de não pode comemorar. Por exemplo, a maioria dos famosos não são permitidos para comemorar para Deus, mas é permitido comemorar outros deuses como Dalai, Salama, Maomé, esse tipo de coisa. Então vai dizer, tá vendo? Não. São pessoas que não querem ter compromisso com Deus, mas saber que Deus, ele é Deus, Deus não deve ser do Deus. Não quer ter compromisso com Deus porque ele quer o sucesso dele. Da mesma forma diz que mesmo conhecendo a Deus, ele não quis adorar a Deus, nem querer se render à graça. Anda para dizendo que Deus, ele precisa as pessoas que adoram no inferno é porque tiveram a oportunidade, o processo, se pregar, ser o suficiente, mas não quis ter compromisso. Eu falei para o meu grupo, são para meus pessoas que rejeitaram a Deus. Rejeitaram, a pessoa não quer saber de Cristo, não quer saber nada de Deus. Outros ou não creram nele. Outros grupos são pessoas que me chegaram, ficaram convencidos. Não são todos, são grupos de divisão. Temos que entender do pecador. Senão não precisa você abraçar tudo isso aí. Chegaram de nem ser convencidos, dizer de fato o Deus é Deus. Tem verdadeiro, está ser pregado, está se falar de existe Deus, o que é que eu fico dele também. Mas mesmo assim a pessoa não quis ter compromisso com ele. Não quis abraçar essa verdade, não quis andar nessa verdade, não quis viver essa verdade, não quis procurar se aprofundar mais nessa verdade. Então eles estão negados de ter compromisso com a verdade. Então por as pessoas não querem ter compromisso com Deus, essa pessoa não de herdar o reino de Deus. Essa pessoa há de ser lançada, vão no inferno após a sua morte. Após a sua morte. Vamos ao terceiro ponto, que é o último ponto. Vamos trabalhar com o último ponto. Vamos no João capítulo 3, versículo 19, versículo 20. João 3, capítulo 19, versículo 20. 3, versículo 20. Desculpa, versículo 19, 20 diz assim. Desculpa aqui, Miguel de Samaria. 3 vezes 19 diz assim. Versículo 20. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas aos homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ok, mas deixa eu ver 19, só vou trabalhar com 19. Seja assim. Este é o julgamento que a luz veio ao mundo. Deixa aqui. Mas os homens amaram as trevas
e não a luz, porque as suas obras eram más. Mas ok, porque os homens amaram mais trevas do que a luz e não a luz. Então estava a dizer o quê? São pessoas que eles, mesmo conhecendo a verdade, mas que permanecem em seus pecados. São as pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, que permanecem em seus pecados. Até são pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, que permanecem em seus pecados. Por isso a Bíblia diz que eles, o versículo 19 diz assim: mas os homens amaram as trevas e não a luz. Então são as pessoas que eles não querem saber nada da verdade. Deixa eu dar um exemplo simples para que percebamos. Pecadores, por exemplo, pecadores que sabem, se vamos dizer assim, é pecado, não são todos. Sabe que Deus não admite o pecado. Fazemos um pacto com o curandê para nos tornar famosos. Fazer pactos com iluminados para ser famoso. Mas estamos a dizer, somos a pessoa mesmo conhecer a verdade, mas decidimos permanecer nos nossos caminhos, nos pecados, nos caminhos do sucesso de mal forma. Por exemplo, quando os pecadores que sabem que Deus, Ele não quer o que, como vou dizer, não quer que adoramos os nossos antepassados, os nossos defuntos, mortos. Ou fora os pecadores, fora as pessoas também que fazem dentro da religião. Um pecador não justificado, só esses méritos que vem mostrar a pessoa, não só dizer porque faz parte da igreja, depois dizer que sou crente, não é isso. Ser crente são condições que reúnem. Isso aí, vamos trabalhar outro dia com esse vídeo para que entendamos o que é ser crente. Mas ok, deixa aí, ensinar a pessoa. Mas há pregadores que são pecadores. Mas eles mesmo sabem, na verdade, que permanecerem nos seus pecados. Deixa eu dar exemplo. Quantos profetas que existem que sabem isso aqui não é verdade, que permaneceu nos seus pecados? Escute, existe diferença de Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que imaginei todo que dirá ao Senhor, Senhor, herdarão do céu. Esse projeto só está a ser usado. Aquelas pessoas não são pecadores. São pecadores justificados, mas não são pecadores, como estou falando. Mas existem profetas, pregadores, líderes, por causa de querer o sucesso no ministério dele, por querer o crescimento do ministério dele, por querer o avanço do ministério dele, por causa de querer a unção, querer o poder, querer a manifestação de Deus, a operação de Deus, mas sabendo a verdade que Deus isso não permite que possa ser usado na nossa igreja. Eles permitiram permanecer nas seus pecados. Meus pecados, eu quero fama. Não pecado querer fama, mas no momento que quero de uma forma desonestidade, isto me torna pecador. Como aconteceu com Simão. Simão, se não estou enganado, não foi a mesma coisa, diz o apóstolo Pedro, dizer, pá, me conceda a unção também para fazer os milagres que você está fazendo, está com dinheiro. Estava a dizer, ele estava permanecendo no seu pecado de mal fama. Pessoa orientou dinheiro, mesmo ele vendo os homens de Deus que estão fazendo, não estava de acordo relacionado com a verdade, mas ele disse que estava negociando com eles. Ele estava a dizer que são pessoas, falsos líderes, falsos profetas, falsos professores, mesmo conhecendo que isso a Bíblia não permite, porque são mesmos pregadores que usam a Bíblia para enganar as pessoas. Então, para dizer que mesmo conhecer a verdade da Bíblia, que Deus não admite, mas por que permanecer seus pecados, da fama, do poder powerful e acaba negociar os seus projetos? Essas pessoas não são filhos de Deus. Essas pessoas não são pessoas salvas. São pecadores não justificados. Escuta, por estudar a Bíblia, a teologia não significa que tu és filho de Deus, hoje o salvo. Por exemplo, a pessoa que estudar a teologia bíblica se tornará ateus.
Por exemplo, há pessoas que congregaram nas dominações se tornaram ateus. Por exemplo, há pessoas que se congregaram nas dominações que onde a Bíblia é pregada, mas fora das igrejas vergonhosas. Então, para dizer, não te deixa dizer que você não é pecador, porque você faz parte da dominação, não. Você até pode estar na igreja, mas ser um pecador, como aconteceu desculpa, com Simão se me marcou que era comprar a unção em apóstolo Pedro. Então estava a dizer, como Jesus estava a falar, dizer que é só amar uma estrela. Ele estava a falar o seu próprio povo judeu. Ele não estava a falar os gentios, não. Estava a falar um povo que faz dizer que são pessoas mesmo, eles não como amar as trevas do que a luz. Então eles não querem saber nada do Cristo, querem permanecer nas suas obras, mas então, a dizer que mesmo os pecadores que vão para o inferno são pecadores, mesmo conhecendo a verdade, eles não quis saber nada da verdade, querem permanecer nos seus pecados, querem fazer aquilo que eles querem, aquilo que lhe agrada. Estou falando dos pecadores, mesmo sabendo que a Bíblia não permite que o dinheiro é para negociações, ele faz saber a Bíblia, eles começam a permanecer os pecados, dizer se dá dobro, Deus vai dar abençoado. Quando fala assim, que quer que também os líderes que fazem isso para que saiba, eles não terão oportunidade da sua morte, eles serão perdoados, vão para o inferno. Para haver oportunidade a tempo da hora para se arrepender. Então, é isso que a Bíblia diz: os pecadores vão no inferno por causa que permanecem seus pecados, mesmo sabendo a verdade. Pessoal, mesmo sabendo a verdade que não é. Irmãs, por exemplo, que pensam que são salvos, então são mesmo conhecendo a verdade, quer permanecer com seu amante casado, que aquele homem dizendo teu. Está vendo? Então, dizendo, aquele homem saber que é casado, mas quer permanecer lá mesmo. Não importa porque para ele que te sustenta, porque o marido te abandonou. Anda para dizer, não, são pessoas que, mesmo sabendo o que está fazendo, não está de acordo com a verdade, mas eles, por amar as suas trevas, os seus pecados, as suas maldades, os seus corações, suas atividades, acaba rejeitar a verdade que é a palavra de Deus. Eu estava a dizer que é de ir no inferno. Pecadores que vão no inferno, são o primeiro grupo, são os primeiros grupos que rejeitaram o Deus. Estamos a dizer que chegam no fim, quando chegou da cidade, o Cristo rejeitou, vão para o inferno. Estamos a dizer pessoas que chegaram até o fim, não podem que não chegar de ter compromisso com Deus, vão para o inferno. Estamos a dizer que chegou ao fim, quando permaneceram seus pecados, não chegaram de voltar à verdade, não luz, vão para o inferno. Então são pecadores que adinam pecado por causa desse tipo de coisa. Quando estamos a falar de pecado, estamos a falar de Deus, agora que você está vindo a mover pecador religioso, o crente, Deus está trabalhando em processo em própria sua vida. Deus está em processo para resolver o seu problema da sua culpa. Agora você não pode ter 10, ter 20, 30, ter 50, quanto é vida e respiração, não importa a sua idade, base, não importa, é jovem, não importa, é jateu, não importa quando é que você rejeitou, não importa quando não teve, não quis ter saber nada com o Deus, não importa quando quis permanecer na sua invadão, seus pecados, tudo, por causa que tu matou dizendo, Deus, Ele está trabalhando em tempo, até agora em processo, para que resolva o seu problema da culpa, para pôr da sua morte, e tu não ser condenado ou lançado no inferno. Esse é o processo de nosso Deus, que trabalha em processo. Por isso, estou trazendo o propósito de Deus, que diz do pecadores que hão de ir. Veja crentes que rejeitam a verdade. Há crentes que não querem ter compromisso com Deus. Há crentes que não querem permanecer na verdade, querem permanecer com os seus pecados, nas suas verdades, ainda queremos curtir, ainda queremos jogar a vida. Há quem diz, ainda estou preparando o meu futuro, depois de voltar nas contas de Deus, mesmo assim, você está permanecendo no seu pecado. Não é pecado, mas acaba se tornando pecado. Não é pecado, mas é pecado quando coloca Deus como segunda, deixar o casamento depois de vir na igreja.
Come on, isso aí mesmo. Então, são esse tipo de coisas. Pecadores, Deus está a oferecer a oportunidade que está em processo de trabalhar na sua vida. A pessoa diz, para quando tens dúvida, pergunta, porque diz, ainda está em processo, Deus não está a condenar. Vamos para com aquele espírito crente. Pá. Você que não acredita, você não acredita, você não é para ser crente, a questão. Isso é no nosso trabalho, vamos trabalhar no processo do homem. Antes de Deus chegasse. Filho, mas nós processo de pregador, vamos trabalhar como advogado, nós trabalhamos para desistir de uns pecadores, não para desistir de religiosos, não para desistir de crente que nós temos condições em Deus, não para desistir de pecador, não importa qual nível ateu é, não importa qual ignorante, rejeitação, tudo. O nosso trabalho, vamos trabalhar em processo de trabalho de Deus. Isso aí mesmo. Digo obrigado. Outra coisa para você pedir, peço que me ajude a compartilhar o vídeo para crescimento, para ouvir os outros. Deus está trabalhando em propósito na sua vida, na minha vida. Quero te agradecer nessa oportunidade. Chega essa hora que Deus possa te abençoar. Muito grato de coração todo. Amém.